Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adultos, os valores do reino de Deus. Esta é a lição número 7. Não retribua pelos padrões humanos. Texto áureo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 18. Verdade prática. O cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Todos nós que somos transformados por Cristo, temos o caráter transformado pelo Senhor, temos agora as marcas de Cristo, somos uma nova criatura, nós certamente não guardaremos rancor e nem procuraremos vingança contra o nosso irmão, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Introdução. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. É bem verdade que dependendo das circunstâncias, quando alguém faz algo para você, contra você, de imediato você sentirá aquela tentação de retribuir na mesma moeda, pagar na mesma moeda, né? É o famoso dar o troco. Mas quando você lembrar de dar o troco, lembre-se que nessa situação você não é um comerciante, né? Que é o comerciante que dá o troco. Pois bem, entretanto, isso é algo que vem de Deus, da parte do Senhor, né? Essa questão da mudança, de nos transformar, porque o nosso caráter humano, a gente vai querer pagar o mal com o mal, é verdade, mas quando nós somos transformados pelo Senhor, nós sempre procuraremos fazer o bem, mesmo para aqueles que nos fazem mal. Mas nós devemos compreender de fato que isso não é algo natural, é sobrenatural, e somente Deus pode nos transformar desta maneira. A vingança não é a natureza do reino. A lei de Talião. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não incentivava a acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior do que o crime. Em outras palavras, não era uma lei para se vingar, não, para um se vingar do outro, mas era para impor um certo limite. Porque haja vista, quando não há uma lei para uma determinada situação, cada um vai fazer aquilo que quer. Mas quando há uma lei, existe uma ordem, existe uma lei, uma punição para quem fizer uma determinada situação específica, ele vai pensar duas vezes antes de fazer. Agora, a verdade é que muitas das vezes as pessoas, com base na lei, acabam fazendo coisas que não devem, né? Acabam aumentando até mais a pena até do que o próprio crime em si, né? Ou seja, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior do que o crime. Em alguns casos acabam fazendo isso, né? Justamente porque nem toda lei é moral. Então é preciso ter cuidado até mesmo na aplicação da lei, porque às vezes a lei ela pode ser imoral. Então precisamos ter cuidado com esse negócio. Mas essa lei de Talião, na verdade, era para impor limites, né? O cristão e a vingança. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina a que não governaremos nossas relações com outros segundo o olho por olho. De maneira nenhuma, em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. Veja que aqui o Senhor muda agora a dinâmica. Nós não devemos fazer olho por olho ou dente por dente, né? Agora devemos, independente do que a pessoa fizer conosco, nós devemos ser amáveis. É claro, mais uma vez, na natureza humana, né, nossa questão humana. É claro que existem situações que
é muito provável que você vai, em primeiro momento, você vai querer se vingar de uma determinada situação, ainda mais se você for injustiçado na situação, ainda mais se você não tiver culpa de uma coisa e alguém está imputando uma culpa em você. Ou mesmo que alguém fez algum mal em você, para você, e você sabe que você não merece aquele mal. Então é claro que nessa situação alguém vai querer se vingar, mas nós devemos, ou melhor, nós não devemos dar ocasião à carne e darmos lugar ao Espírito. Nós devemos de mostrar na prática o caráter de Cristo. O amor é a expressão natural do reino, antes, porém, sinopse. O cristão não reivindica, ou melhor, não revida o mal de acordo com a lei de Italião. Ele não se deixa dominar pela vingança. Mais uma vez, o cristão não deve se deixar levar pela vingança. Sabemos que, na verdade, a vingança vem do Senhor. O amor é a expressão natural do reino. Virá a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. Ou seja, dependendo da situação, você não vai querer virar a outra face, né? Você vai querer pagar na mesma moeda ou até mesmo mais do que aquilo. A pessoa talvez te agrediu, então você vai até mais além do que isso, né? Vai querer fazer outra coisa. Jesus falou algo interessante, que ireis, mas não pequeis. É claro que em algum momento a gente vai acabar ficando irado, mas nós não devemos pecar. O que é o pecar nesse sentido da ira? É não deixar essa ira dominar você a ponto de você ter uma reação por consequência desta ira. E é interessante que nós vamos compreender que quem agride perde a razão. Temos em vista, por exemplo, um caso ficou bem famoso, né, recentemente. O ator Will Smith esbofeteou o Chris Rock, que é o criador da série Todo Mundo Odeia o Chris, exibido pela TV aberta aqui no Brasil, porque Chris Rock, que é um humorista, ele fez uma piada, algo que não ficou muito confortável para a esposa do Will Smith. Então ele chegou e esbofeteou o Chris Rock. O que isso acabou que depois disso aconteceu várias sucessões, várias situações. Veja que o Will Smith, ele perdeu a razão porque ele agrediu. Uma vez que você agride, você perde a razão. O Will Smith poderia e deveria agir pela palavra. A palavra que eu digo é a palavra humana. Na hora que ele fosse pegar o microfone e falasse alguma coisa e dissesse a Chris Rock que não gostou da piadinha que ele fez com a sua esposa. Então veja que quem agride perde a razão. Por conta disso, o Will Smith foi banido da academia durante 10 anos, entre tantas outras situações, a qual ele vai ter que conviver justamente por causa deste episódio. Então veja que quem agride perde a razão. Então é claro que, mais uma vez, na questão humana, é bem difícil de agir com frieza, tranquilidade e não reagir. Realmente é muito difícil, inclusive ali na situação do Will Smith, por exemplo, se a gente for olhar na visão humana, realmente o rapaz fez uma piada com a esposa. E a Bíblia diz, se a gente trazer para cá, né, que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. Claro, o Will Smith parece não ser cristão, mas talvez ele acabou sendo agressivo, porque foi uma maneira que talvez ele achou para proteger a esposa. Então veja que existe uma legitimidade na situação do Will, né? Eu não estou aqui defendendo ele, mas existe sim algo plausível, há uma situação que nós não devemos ser tão radical a situações extremas, até porque, mais uma vez, de uma forma ou de outra, o Will Smith estava ali protegendo a honra de sua esposa. Mas quem agride perde a razão. Arrastar para o tribunal. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. É muito estranho, às vezes, que por uma situação ou outra a pessoa acaba indo para o tribunal
por uma coisa tão pequena que no frigir dos ovos vai ver que foi uma perda de tempo levar para o tribunal. Poderia ter sido decidido logo de uma vez aquilo, mas dá um exemplo aqui prático. Imagina, por exemplo, que alguém está, vamos falar aqui de valores, só para a gente ter uma noção. Alguém está devendo R$100 a alguém. Aí a outra pessoa não quer pagar. Aí vamos para o tribunal. Mas aí vai pagar os advogados, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí o valor vai para 1.000, 1.200, 3.000. Olha que não compensa, era só pagar os R$100. Muitas das vezes os tribunais estão cheios de pequenas causas, coisas que poderiam ser resolvidas com uma pequena conversa, um acordo de cavalheiros, né? Mas há casos que, devido à pessoa quer tão mostrar que é o dono de si, ou que não vai levar desaforo para casa, e vai para o tribunal, ele vai ver só o que eu vou fazer com ele, e vira uma situação assim tão complexa, que é desnecessário, além da dor de cabeça, aquela exaustão do processo, aquelas audiências intermináveis, e é desnecessário. Muitas das vezes, das coisas que são levadas para o tribunal poderiam ser resolvidas entre acordo entre cavalheiros, ou no caso das meninas, né, das jovens, das irmãs, da forma feminina, né, das pessoas da classe feminina, um acordo entre elas. Então, muitas das vezes, aquilo que começou pequeno, por um tribunal, pode terminar com grandes dores de cabeça, além de uma perda muito grande, né, uma quantia muito grande em dinheiro. Obrigar a fazer algo. O que é mais forte por força da hierarquia pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz com obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente, a segunda só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seu coração. Quando, por uma obrigação, a pessoa acaba fazendo determinadas situações. Dá um exemplo aqui prático. Aqui, vou pegar aqui uma situação nossa. Um trabalho, você precisa fazer um trabalho em casa e você não faz. Por que você não vai fazer um trabalho em casa? Porque você não é obrigado a fazer. Mas se você estiver trabalhando, você é obrigado a fazer e vai acabar fazendo porque você é obrigado. Muitas das vezes é assim também. A pessoa, quando tem uma hierarquia, eu vou pegar mais uma vez a ideia do pastor, né, para a gente entender melhor. O pastor manda fazer algo e a pessoa faz, mas a pessoa faz por uma questão de hierarquia, porque o pastor mandou fazer. Ele não quer fazer, mas só vai fazer porque foi o pastor quem mandou. Então veja que gera um desconforto. Mas se esta pessoa é nascida de novo, tem o Espírito de Cristo, tem um novo nascimento, o pastor vai pedir para fazer e ele vai fazer com amor. Isto é a diferença, porque existe dois tipos de liderança. Existe a liderança de autoridade e a liderança autoritária. A liderança de autoridade é aquele que fala e a pessoa sente desejo de fazer. O autoritário é aquele que obriga, ele oprime a pessoa a fazer, independente que a pessoa quer fazer ou não, porque de modo geral, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Fazer alguma coisa por alguém. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração, por isso manifesta atos de bondade. Você já fez um ato de bondade para alguém? Mas aquele ato de bondade que ninguém sabe. É só você e Deus. Você já fez? Você já teve aquela ajuda íntima, compaixão? Viu uma pessoa numa necessidade e o fez? Eu vou fazer isso aqui porque eu preciso fazer isso. Se a pessoa está passando por essa necessidade, eu tenho como suprir essa necessidade. Você vai lá e supre e fica por isso. Porque toda bondade que fazemos, nós não devemos ficar tocando trombeta. Então nós temos que ter sempre isso no nosso coração, né? Fazer alguma coisa por alguém, né? Sempre precisar fazer, até porque certamente alguém já fez muita coisa por você, né? Sinopse: o que procede do coração e permeia o pensamento do homem determinarão seu comportamento.
buscando a perfeição de Cristo, uma justiça mais elevada. O Sermão do Monte, ou melhor, em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. É muito difícil em certas situações, em vez de você se vingar de alguém, você orar por ele, por essa pessoa. E por que isso? Porque na verdade, quando alguém está magoando você e você ora por essa pessoa, na verdade é você quem é curado. Você acaba fazendo algo que você ora por alguém e você acaba sendo curado. É muito interessante que, por exemplo, a questão de Jó, claro que existem outros aspectos, mas de modo geral, Jó estava orando pelos seus amigos e o Senhor mudou a sorte da situação de Jó. Então, muitas das vezes, quando Jó estava sendo ali afrontado por muita gente, mas ele fez o que? Ele podia vingar-se. Não, ele achou melhor obedecer a orientação de Deus e orar pelos seus amigos. Quando nós estamos sendo, por alguma razão, caluniados ou coisa desse tipo, em vez de nós nos vingarmos dessa pessoa, nós devemos orar por ela. Mas uma vez quando você ora por alguém, principalmente alguém que você tem alguma diferença, porque isso acontece, somos humanos, então é normal que uma situação, aliás, não é nem normal, né, mas acontece, de você ter uma diferença com certa pessoa, você não tem muita afinidade com essa pessoa, mas aí você começa a orar por ela, você vai ver que talvez você não vai continuar sem afinidade, mas se você tem algum rancor, aquele rancor vai saindo, vai sumindo. Por quê? Porque quando você ora por alguém, quem acaba sendo curado é você. O amor mais perfeito. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandeza da atitude de Deus para com todos os pecadores. O amor é aquilo que é a raiz principal do Evangelho. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de amor. Nós precisamos sempre levar a mensagem de amor de Deus por nós, pelo mundo. Nós devemos sempre falar de Cristo com amor. Nós devemos fazer a obra de Cristo com amor. Nós devemos viver o amor na prática e não somente em palavras. Então veja que aqui o Senhor, Deus nos deu um grande exemplo, algo extraordinário sobre a questão do amor, que Ele deu seu único Filho para que viesse morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que isto é a grande atitude do Senhor. Então veja que cada um de nós devemos também, de igual forma, no sentido espiritual, sempre nos guiar pelo amor. Sempre não ser levado pela lei do homem, que é falha, mas que nós venhamos a cada dia mais estar pautados na palavra e no Evangelho de Cristo, no Evangelho de amor de Cristo. Perfeitos com o Pai. Pela expressão ser de perfeitos, o que se entende é que Jesus a alimentou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. Existem 2 pontos aqui. O primeiro ponto é a questão da exclusão. O Senhor não exclui ninguém. Romanos 2,11, Atos 10,34 vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Agora é interessante, ou seja, para Deus, todos nós somos iguais, independente da nossa cor, por exemplo, independente de todas as situações, classes sociais, independente de todas as coisas. Para dar um exemplo bem prático, a Rainha Elizabeth II, por exemplo, ela tem o mesmo valor para Deus do que uma pessoa que é uma pessoa que trabalha no campo, por exemplo, ou tem uma outra atividade, ou está desempregado, independente, todos nós somos iguais diante do Senhor. Por outro lado, nós não podemos pegar esse texto de dizer que Deus não exclui grupo e querer, já que Deus não exclui grupo, eu posso ser de qualquer grupo que eu sou salvo. Não é isso. O que a Bíblia nos ensina é que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Qualquer pessoa, que a Bíblia diz, né, Jesus fala que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas há de ter uma transformação. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acreditam que o amor é a aceitação. Vou dar um exemplo melhor.
o pai só ama o filho se o filho quiser fazer tudo o que quiser. Não, isso não é amor. Isso não é amor. Isso é uma liberdade desenfreada. Isso é algo que vai levar o menino para a perdição. Porque o menino pode fazer qualquer coisa. Ah, não, porque eu amo meu filho, então eu dou liberdade para ele fazer. Não, isso não é amor. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Então, um pai ou uma mãe que não corrige o seu filho, ela não tem amor por seu filho. O seu filho não pode fazer qualquer coisa. Então, veja que aqui num contexto de amor, amor não é liberalidade, não é eu amo meu filho, eu amo minha filha, então ele pode fazer qualquer coisa, ele pode chegar a hora que ele quiser em casa, não é nada disso. O amor, ele também aperta o parafuso, né? Até porque, por exemplo, nós devemos falar o pecado, por exemplo, falar do pecado das pessoas. Nós somos lavados e remidos, assim como nós falamos, nós ficamos cientes do nosso pecado e aceitamos a Cristo como Salvador, nós devemos também falar a outras pessoas a mesma coisa. Nós não devemos, eu amo muito alguém, então eu não vou julgar ele porque eu amo. Não, a gente tem que falar assim, justamente porque quem corrige é que ama. Porque, dá um exemplo aqui bem mais prático. Se você ama uma pessoa, você certamente quer que essa pessoa vá para o céu juntamente com você. Mas é uma pessoa que tem uma vida de pecado. Aí você não vai falar do pecado dessa pessoa, sabendo que essa pessoa vai com a alma para o inferno, porque você não falou do amor do Senhor. Então, o amor, ele não é uma aceitação. Não é porque o meu filho me ama que eu vou deixar ele fazer tudo. Não é porque minha filha me ama que eu vou deixar ela fazer tudo. Não, não é assim. O amor, ele tem limites. O amor precisa pôr em limites. Porque se o amor não impor limites, aí não é amor. Porque nós, mais uma vez, deixa claro, o amor, sim, ele abraça, mas ele também corrige. Se fizer algo errado, essa pessoa precisa ser punida, precisa compreender que não é do jeito dele, né? Não é do jeito dela. Então, mas que nós venhamos ser perfeitos com o Pai e amar ao próximo como Cristo amou a igreja. Mas, no sentido de relação do amor de Deus, o amor Deus corrige porque Ele ama. Então, ou seja, não é porque uma pessoa que Deus ama o mundo, né, deu o seu filho, que o mundo pode viver de qualquer maneira e que está tudo bem. Não, não está não. Tem algumas situações que nós precisamos compreender e nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Sinopse: a justiça cristã é uma virtude levada por meio da prática do amor. Conclusão: aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. O que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter cristão. Então veja como nós nos arrependemos dos nossos pecados. Agora nós temos recursos espirituais para vencer o inimigo pessoal, que é o diabo, o nosso adversário. Então que nós venhamos a cada dia mais aprender, continuar não retribuindo pelos padrões humanos, mas pelos padrões divinos. Que nós venhamos a cada dia mais trazer as pessoas ao conhecimento da palavra, ao conhecimento do amor de Cristo, ao conhecimento do amor de Deus, que Deus nos ama, mas que Ele também nos corrige porque Ele quer o melhor para nós. Então nós precisamos ter aqui um fundamento do amor com limites. O amor impõe limites. E você que está aqui comigo até agora, compartilha esse vídeo com aquela sua pessoa amiga para que ela também venha ser edificada pela palavra, que ela venha também compreender que o amor impõe limites, porque muitas das vezes nos dias atuais vemos pais e mães responsáveis deixando os filhos fazerem qualquer coisa, até fazendo coisas erradas, porque eu amo meu filho, eu amo minha filha, então ele pode fazer qualquer coisa. Não, não pode. Mas por outro lado, nós também temos que compreender que nós, quando alguém vier fazer algo para nós, também nós não devemos nos vingar, né? Então aqui tem os dois pontos. Revisando o conteúdo. Resposta número 1. A lei do talião se travava de uma norma para os tribunais civis,
que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Número 2, Romanos capítulo 12, versículo 19. Número 3, a vingança pertence ao Senhor. Romanos 12, 9. Número 4 ilustrações. Virar outra face, arrastar para o tribunal, obrigar a fazer algo e fazer alguma coisa por alguém. Número 5, o cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos. Então veja que, sim, nós devemos praticar a bondade com todos, não somente com um grupo, não somente com um tipo determinado de pessoa. Todos devemos praticar a bondade uns para com os outros, inclusive independente de religião. Independente que você tenha um amigo, uma amiga que professa a religião, a fé em outra religião, ainda assim você precisa também ter bondade com essa pessoa. Agora existe um parecer aqui também, existe uma questão de limite aqui também. Por que eu digo limite? Porque existe algumas situações estranhas. Certa vez, só para dar um exemplo aqui bem prático, houve uma situação de que um centro espírita, ou era um candomblé, foi destruído por pessoas, por vândalos, foi completamente destruído, e a igreja, a Assembleia de Deus que ficava ali perto, deu uma oferta altíssima para que aquele centro de candomblé fosse reerguido. Isso aí não é bondade, isso aí é uma afronta a Deus, porque sabemos, respeitamos as pessoas que professam a questão do candomblé. Conheço pessoas, tenho amigos no candomblé, por exemplo, tenho todo o meu respeito, mas nós não devemos compactuar com esta prática. Por quê? Porque tal prática é pecado. Quem pratica isto está no pecado. Quem pratica a questão do candomblé, a macumba em si, né, que são coisas distintas, né, estão em pecado. Então a igreja, independente da Assembleia de Deus, ou seja lá qual for, a igreja evangélica não deve, em hipótese nenhuma, dar uma oferta ou mesmo ajudar com a mão de obra para reerguer um templo desta natureza. Por quê? Porque é um templo a Satanás. Então a igreja, nesse caso, está compactuando com Satanás, está do lado de Satanás. Então isso não é ter bondade, isso aqui é profanar o nome de Deus. Então nós precisamos ter este cuidado para que a nossa bondade não gere aí uma questão de abominação ao Senhor, ou mesmo uma afronta, né, ao Senhor, e assim venha contribuir para que pessoas tenham as suas vidas destruídas. Isso nós precisamos ter muito cuidado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!